Eco Missionário. É urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações. Olá, bom dia com Jesus. Estamos iniciando a edição de hoje, dia 6 de abril de 2021, do programa Eco Missionário, porque a nossa missão é falar da palavra de Deus para você, é falar a verdade bíblica para você, onde quer que esteja, não importa quem, não importa onde. Eu sou Anderson Diogo e hoje nós vamos primeiramente pedir a Deus que abençoe a você, que abençoe a sua família e que abençoe o nosso programa para que Deus possa colocar em nossos lábios as palavras que você necessita ouvir, não aquelas palavras que você deseja ouvir. Amém? Por isso nós estamos aqui com essa missão de levar até você a verdade de Deus, o querer de Deus para a sua vida. Amém? Peço aí aos irmãos que possam compartilhar os nossos programas, porque a partir do momento que os irmãos compartilham as edições do Eco Missionário, mais pessoas vão ter a oportunidade de assistir. E isso é bom para cada pessoa que ver o programa, porque vai se encher, aleluias, da presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Amém? Bom dia com Jesus para Karine Mendonça, da cidade de Resende, já vendo o nosso programa. A todos de Resende, a paz do Senhor Jesus. Eco Missionário, porque a nossa missão é falar da palavra de Deus para você. São 9h34. 9h34, vamos orar no final também para você. Quem quiser fazer pedido de oração, fique à vontade aí, tá bom? Vamos compartilhando, minha gente, a palavra do Senhor nosso Deus. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, meus irmãos, disse isso em uma conversa que ele estava tendo com os seus discípulos. Amém? Jesus, naquele diálogo, estava fazendo as suas explanações, dando as suas explicações aos seus discípulos, que muito em breve ele iria voltar para a casa do Pai. Amém? Glórias a Deus por isso. Aleluias. E que os discípulos já conheciam o caminho para onde ele, Jesus, iria. Essa passagem está em João, capítulo 14, nos versos 2 e 4. Aleluias! Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei. João 14, versos 2, 4. Meus irmãos, os discípulos, eles acabaram não entendendo que ele, Jesus, aleluias, estava falando sobre ir para o céu. Amém? Glórias a Deus. Eles não entenderam. Jesus estava dizendo aos discípulos que iria para o céu. E os discípulos perguntaram a Jesus como poderiam saber o caminho que os levaria também para o céu. Oh, glórias! E Jesus respondeu aos discípulos que ele, Jesus, era o caminho, meus irmãos. João capítulo 14, versos 5, 6.
Ele era o caminho, amém? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Foi essa a indagação de Tomé ao Senhor Jesus, meus irmãos. Jesus é o caminho. O caminho para onde? Para o Pai, para Deus, para a glória, meus irmãos, para a glória. Através de Jesus, nós podemos ter acesso direto ao Senhor nosso Deus. Amém? Direto. Ninguém precisa de nada, ou de ninguém mais, apenas de Jesus. Ele é quem faz esse elo. Ele é o mediador, aleluias. Ele é o acesso direto a Deus. Se fizer suas orações, lembre-se disso, porque santo nenhum vai mediar os seus pedidos ao Senhor. Santo nenhum tem este poder a não ser o Filho unigênito, Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, Ele é Deus. Ele é Deus. Antes o pecado era como uma porta fechada. Mas na cruz, foi Jesus, meus irmãos, quem abriu as portas desse pecado. Foi Jesus que deixou aberto o caminho para que nós pudéssemos encontrar verdadeiramente a Deus. Quem segue Jesus, oh aleluias. Quem segue Jesus, segue seu caminho para a vida eterna. Amém? Em Hebreus, no capítulo 10, nos versos 19 e 20, diz a palavra de Deus, aleluias, oh glórias, 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 louvado seja sempre, Senhor, o teu santo nome. Diz a palavra: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Oh, aleluias, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Jesus, meus irmãos, apenas não dizia a verdade. Ele é a própria verdade. O que é verdade? O que significa verdade? Verdade, meus irmãos, significa algo que é absoluto, algo que existe, algo que é real. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Ambos são o Espírito Santo. Todos formam, aleluias, glórias a Deus, um só ser. Amém? Jesus é Deus, Ele é real. A Santa Trindade é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Sendo assim, sempre existiu, sempre vai existir. Não existe falsidade nenhuma em Jesus. E olha que tem povos e povos que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Tem pessoas que não creem que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Que pena, não? Jesus é a verdade que nos liberta do poder do pecado. Amém? João capítulo 8, no verso 32, diz a palavra de Deus, meus irmãos: e conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Glórias a Deus. Você já conheceu a verdade? Se você já conheceu, você está liberto. Liberto dos apegos materiais. Liberto de influências malignas, desde que você vigie, ore. Está liberto das coisas do mundo que podem manipular a sua vida. Lembre-se que Jesus é a fonte da vida, mas da vida eterna, não só da terrena. Quem que venceu a própria morte? Não foi ele? Não foi Jesus, meus irmãos? Ele venceu até a morte, que é algo que a gente teme. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus, em pleno sofrimento. Sabe o que nos separa realmente de Deus? É o pecado. O pecado nos separa de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, o pecado nos leva a um só caminho: a morte. Diz a palavra que o salário do pecado é a morte. Você está andando em pecado? Que tipo de pecado que você vem cometendo? Tome cuidado. Através de Jesus, nós podemos sermos ressuscitados. Amém? Nós podemos ter algo, eu tenho certeza absoluta, que milhões e milhões de pessoas buscam, que é a vida em abundância. Perdão, que é a vida em abundância, mas vida eterna. As pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador, único Salvador, único, conseguem descobrir uma nova vida. Conseguem se sentir completas. Sim. João capítulo 11, nos versos 25 e 26 diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, Jesus é o único caminho para Deus, como eu disse, não tem outro. O ecomissionário foi criado para poder falar as verdades bíblicas. Não tem santo nenhum que vai ser o seu caminho junto a Deus. Nem santo A nem Z. Esquece isso. Só Jesus é o nosso mediador, é o único. Não há nenhuma outra maneira de nos aproximarmos de Deus. Oh, aleluias. Apenas Jesus, meus irmãos, pode tirar os nossos pecados. Apenas Jesus pode nos permitir chegarmos a Deus. Só Jesus pode nos dar a salvação que precisamos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nos versos 11 e 12, a palavra de Deus
diz: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular? Tem gente que... Perdão. Tem gente que acha que todos os caminhos levam a Deus, e eu já vi muita gente dizer isso. Muita gente. Eu no passado também achava que era assim. Muitas pessoas dizem isso. Olha, esquenta não, porque todos os caminhos levam a Deus. Segundo a Bíblia, não. Não. Nem todos os caminhos levam a Deus. Segundo a Bíblia, meus irmãos, só um caminho leva a Deus: Jesus. Só Jesus pode nos levar à presença de Deus. Toda religião ou filosofia que nega Jesus Cristo, que nega que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar, é falsa. Se você souber de alguma religião que negue Jesus como Filho de Deus, a Bíblia diz: é falsa. Porque a salvação vem por meio de Jesus, amém? Dê um amém, você aí do outro lado. Porque a salvação vem por meio de Jesus, amém? Glórias a Deus. Aleluias. Todos nós precisamos de Deus, todos, sem exceção. Mas bem lá no fundinho, bem lá dentro, bem lá no fundinho, todos nós sabemos que nos falta alguma coisa em nossas vidas. Bem lá no fundinho, há sempre uma etapa da vida ou algum dia que a gente se pega vazio, totalmente vazio, totalmente desprovido de forças. Infelizmente, meus irmãos, a humanidade tem se afastado do Senhor Deus. E sabe o que leva a humanidade, ou boa parte dela, a se afastar de Deus? O pecado. E aí muitas filosofias, e aí muitas e muitas religiões, infelizmente, acabaram sendo criadas, inventadas para preencher esse vazio que nós sentimos. Quantos milhões e milhões de pessoas estão neste momento vivenciando uma crise depressiva? Se você está vivenciando essa etapa, esse momento, esse infortúnio, não pense que é só você. Tem muita gente sofrendo com esse vazio, um vazio existencial, meus irmãos. As pessoas se questionam: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse mundo? Mundo cheio de disparidades, mundo cheio de maldades, de balbúrdias. O que eu estou fazendo aqui? Mas Deus se revela, meus irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Deus se revela a nós. Isso desde o princípio, desde o início de tudo.
Em Romanos 1, nos versos 18 e 20, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluias. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é... Aí tem aí parênteses e reticências. O que se pode conhecer de Deus senão a verdade, meus irmãos? Na Bíblia, Deus nos indica o caminho certo. As outras religiões, as filosofias, tudo isso, segundo a Bíblia, são fruto da rebelião contra a verdade de Deus. Fruto da rebelião contra a vontade de Deus. Romanos 1, 21, 23. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus... E aí, faça você a sua leitura bíblica e descubra porque as religiões que rejeitam ou distorcem a verdade sobre Jesus, a verdade sobre Deus, são religiões usadas pelo diabo. São religiões usadas por Satanás para manter as pessoas longe da salvação eterna. Tem religião que doutrina as pessoas para que elas aprendam e criem um conceito de que tudo pode. Tudo pode. Faça tudo, depois você pede perdão a Deus. Deus é Deus do amor, Ele vai perdoar os seus pecados. Não é assim não, minha gente. Seguir a Deus é difícil, mas vale a pena em nome de Jesus. Vale a pena você buscar a sua salvação eterna, porque tudo que está nessa terra vai passar. Talvez o mundo não acabe. A própria Bíblia diz isso, né? O mundo não vai acabar, ele vai ter uma renovação, amém? Mas nós vamos passar. Quantos milhões, bilhões, trilhões de pessoas que um dia viveram neste mundo já passaram. Meus irmãos, o diabo é o pai da mentira. E por isso mesmo ele quer que as pessoas pensem. Ele quer que as pessoas achem que podem chegar até Deus através de qualquer caminho. Mas isso não é verdade, não. Isso não é verdade. Porque o único caminho, repito, é Jesus. Aleluias. O único mediador é Jesus. O único intercessor, aleluias, é Jesus. Oh, glórias. Só o sacrifício de Jesus na cruz. Só esse sacrifício pôde nos ligar novamente a Deus. Meus irmãos, a gente não chega a Deus sozinho. Ninguém pode chegar a Deus sozinho, pelo nosso esforço. Nós precisamos de Jesus. Amém? Quem tiver ouvidos, ouça. Em João, capítulo 14, versos 6 e 9, a palavra de Deus diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Amém, meus irmãos? João 14, 6. Você acredita que Jesus é seu Salvador? Sim? Diga amém. Você crê
que Jesus está ligado a Deus e vai estar com Ele para sempre? Diga amém. Agora, se você rejeita Jesus, se você não crê que Jesus é o seu único Salvador, saiba em nome de Jesus que você está rejeitando a verdade. Seu caminho não vai levar você a Deus porque você rejeita Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita o próprio Deus. Aleluias. Falar a verdade ninguém quer, né? Mas o eco missionário só fala a verdade porque a nossa missão é pregar a verdade, a nossa missão é pregar o conteúdo bíblico, a verdade sobre tudo o que está na Bíblia. Aleluias! Porque a nossa missão é pregar a palavra de Deus para a sua salvação. Meus irmãos, a Bíblia diz que quem nunca ouviu a palavra de Deus conhece suas leis naturalmente. Quem nunca ouviu a palavra de Deus conhece suas leis. Sua consciência, seus pensamentos acabam lhe ensinando o que é certo, o que é errado. Por isso, quem peca sem conhecer a Deus ainda é culpado de seu pecado. Sim. Sabe por quê? Porque essa pessoa sabe que está errada. Tem muita gente que julga da forma que acha que deve ser, né? Aí eu vou fazer uma oraçãozinha básica aqui, tá tudo certo, né? Não estou prejudicando ninguém, faço bem, ajudo algumas pessoas, né? Tá tudo bem. Isso encurta, né? Encurta o caminho a Deus. Encurta não, meu querido. Encurta não. A obra sem a fé é morta, a fé sem a obra também é. E ninguém é salvo pela obra que faz, não. É puro engodo isso, tá bom? Só se encontra a verdadeira salvação se você se arrepender dos teus pecados, se você fizer a conversão, se você aceitar a Jesus como seu único Salvador, se você se batizar. Aleluias. Meus irmãos, em Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15, a palavra de Deus diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Assim, meus irmãos, são os gentios de hoje. Eles acusam, eles criam suas próprias leis, eles dão a interpretação, eles querem do conteúdo bíblico, ou separam só aquilo que é de interesse, para que eles possam manipular a massa. Meus irmãos, só Deus pode julgar se outra pessoa é salva ou não. Nós precisamos entender que devemos seguir as instruções de Deus através da Bíblia. Como eu disse no programa de ontem, são os mistérios por meio da misericórdia infinita de Deus. Pode ser que Deus não dê a salvação para alguém que frequenta uma igreja, alguém que segue uma religião, e dê a salvação para um mendigo ou para um ladrão. Mas saiba, os irmãos, que quem procura a verdade vai encontrar. Amém? Deus tem formas de se revelar a quem o procura. Se você está buscando Deus, se você quer encontrar Deus, você vai achar.
Eu vou citar aqui um exemplo. Abraão. O próprio Abraão, que não sabia sobre Jesus, mas creu. Creu na promessa de Deus, mesmo não compreendendo totalmente. A fé de Abraão, meus irmãos, serviu a ele de justiça. E ele acabou sendo salvo. Jesus é o único caminho. O único caminho, o único e verdadeiro caminho para chegarmos a Deus. Para conhecermos a glória infinita do Senhor Deus. E qualquer religião realmente cristã, se for realmente cristã, aleluias, vai ensinar isso. Qualquer religião que diga, repito, que Jesus não é o caminho para se chegar a Deus, não é de Deus, não procede de Deus, dos ensinamentos do Senhor Deus. Amém? A igreja é composta de pessoas imperfeitas, isso a gente sabe. Ninguém é perfeito, nenhum ser humano é perfeito. Eu sou imperfeito, tenho falhas, trocentos defeitos, você também deve ser assim, né? A gente nunca está certo sobre tudo. Se eu estou aqui falando sobre a Bíblia, é porque está na Bíblia. Tem muitas pessoas que levam a palavra e escondem a verdade bíblica. Como eu disse, preferem usar aquilo que lhes convém. Sabe qual é a missão do diabo, de Satanás, nesse mundo? Ele está passeando. Lembra de Jó, quando Deus perguntou, ele falou, estou dando voltas pelo mundo, né? É assim que ele está fazendo. Amém? O diabo está sempre tentando introduzir mentiras e contendas dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. Mas para que ele faz isso? Para enfraquecer você, para deixar você cheio de dúvidas sobre Deus. Isso causa divisões, isso permite a formação de novos grupos. Isso não é correto, meus irmãos. Muitas denominações religiosas são só uma expressão da diversidade que possa existir dentro da família de Deus. Agora, a verdade bíblica, os irmãos podem ter absoluta certeza do que eu vou dizer, em nome de Jesus. O Senhor controle os meus lábios. A verdade da Bíblia nunca muda. A verdade bíblica, meus irmãos, nunca mudará. Porque são as pessoas que mudam. Aleluias. São as pessoas que mudam. A Bíblia nunca muda. Em Marcos 13, no verso 21, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluias, glórias, glórias, aleluias. Meus irmãos, a verdade é Deus. O caminho que nos leva a Deus tem a presença constante, efetiva, permanente de um mediador. E esse mediador é Jesus. Basta você saber disso, porque a partir do momento que você aceita que só Jesus é o caminho para nos levar à presença de Deus, à glória de Deus, aí com certeza você já está dando os primeiros passos para a sua salvação eterna. Amém? Pai querido, amado, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, meu Deus, nós oramos, Senhor, a Ti, e sabemos onde
houver 2, 3 ou mais pessoas, aí tu também estarás. Por isso nós sentimos, meu Deus, a tua presença pujante. Por isso nós estamos aqui sentindo essa presença do Espírito Santo de Deus nos fortalecendo, nos conduzindo a essa missão de falar a verdade sobre os teus ensinamentos, sobre o teu querer. Pai amado, em nome de Jesus, e humildemente peço, Senhor, que quebre esses cadeados, quebre todas essas correntes que vêm das potestades e principados para acabar com a vida dessa pessoa. Não, eu não sei quem é, meu Deus. Tu sabes de todas as coisas. Por isso, humildemente, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor coloque os seus anjos ao redor desta pessoa, Pai, ao redor da família dela. Onde quer que ela vá, que ela seja e se torne invisível perante os seus inimigos, Pai, perante os seus detratores. Oh, aleluias, oh, glórias, até o momento que o Senhor possa fazer justiça na vida desta pessoa. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor possa estar abençoando os leitos hospitalares, os enfermos. Que o Senhor, meu Deus, que é sem dúvida alguma o remédio para todos os males deste mundo e do universo. Que o Senhor, meu Deus, possa curar, havendo a tua vontade de cura, e possa recolher, havendo a tua vontade de recolher. Oh, aleluias. Meu Deus, abençoe essa família que se encontra desprovida de alimentos. E nós sentimos, meu Deus, que o Senhor já está agindo, porque esta pessoa tem orado bastante, porque esta pessoa entregou, meu Deus, a sua vida para ti, e o Senhor não desampara um justo. Oh, aleluias. Nós sentimos que ainda hoje, meu Pai, vai haver uma transformação na vida desta família, desta pessoa. Aleluias. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, nosso único mediador. Senhor, que as nossas casas possam ser abençoadas, que os anjos com espadas de fogo possam estar presentes em cada residência de cada pessoa que estiver neste momento assistindo a este programa. Nós oramos, bendizemos o teu santo nome e pedimos a ti, Senhor, que nos perdoe por todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Aqueles que creem nesta oração, que possam, meu Deus, dizer amém. Eu estou aqui também orando em nome das pessoas que pediram oração. Às vezes a gente não consegue se lembrar de todos os nomes. Recentemente, eu recebi uma mensagem de um outro estado, o estado do Paraná, de um coronel reformado, pedindo oração para que ele possa se recuperar de uma enfermidade. Eu não me lembro aqui o nome do coronel, mas Deus sabe quem é, em nome de Jesus, porque Deus conhece a todos nós. Então, Senhor, eu entrego esta vida nas tuas mãos, Pai. Da mesma forma daquele rapaz que está encarcerado, que a sua mãe vive nos pedindo todos os dias: olha, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho, ele está encarcerado. Nós estamos entregando ele nas tuas mãos, meu Deus, para que o Senhor possa fazer valer, Senhor, o teu querer na vida desse jovem, Pai, para que o Senhor possa transformar este jovem e ele possa testemunhar a tua glória brevemente, para a tua honra e tua glória. Nós estamos aqui, meu Deus, elevando os nossos pensamentos. Eu oro por aquela pessoa, Senhor, que saiu correndo, meu Deus, desprovida
do próprio pagamento, Pai, porque foi assaltada. Não sei quem é, meu Deus, mas em nome de Jesus, Senhor, restitua, meu Deus, o que ela perdeu, o que ela foi roubada. Restitua, meu Deus, o dinheiro dessa pessoa. Restitua a ela também a sua dignidade, por ter sido um dinheiro suado. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Obrigado. Mais uma vez, Eco Missionário, falando a verdade sobre a palavra de Deus, mostrando somente a verdade para você. Ouça quem tiver ouvidos. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua gente, a sua família. Fiquem com Deus, amanhã a gente volta trazendo aí mais uma edição de Eco Missionário para você. A paz do Senhor esteja convosco. Eco Missionário é urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações. Eco Missionário é urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei.
vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Eco Missionário é urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações.